So today we'll be reading Puritan Sermons, page 15. Thirdly, that which makes the calling warrantable is when it is attained unto by warrantable and direct means. When a man enterprises not a calling, but in the use of such means as he may see God's providence leading him to it. So Amos manifests his calling against the high priest. The Lord took me and said unto me, Go feed my people. So he had a warrant for it. God's hand led him to it in God's ordinance. And therein he comforted himself, whereas another man that hath taken up such a calling without warrant from God, he deals ingenuously, and leaves it to show you that a man ought to attend upon his own warrant. Now faith that hath respected unto the word of God, for all its ways, he would see his calling aiming at the public good. He would take gifts for it and an open door for his entrance into it. He would not come unto it by deceit and undermining of others, but he would see the providence and ordinance of God leading him unto it, the counsel of friends and encouragement of neighbors. This is the first work of faith. Another work of faith about a man's vocation and calling. When faith had made choice of a warrantable calling, then he depends upon God for the quickening and sharpening of his gifts in that calling, but upon God that gives him those gifts. Yea, he depends on God for the use of them in his calling. Faith saith not, Give me such a calling and turn me to loose to it. But faith looks up to heaven for skill and ability. Though strong and able, yet it looks at all its abilities, but as at that work, as braided wears into a shop, as such it will be lost unless God refresh and renew breath in them. And then if God do breathe in these gifts, he depends not upon them for the acting his word, but God's upon blessing and the use of his gifts. Though he have never so much skill and strength, he looks at it as dread work, unless God breathe in him. And he looks not at all gifts as breathed only by God, as able to do the work, unless also he be followed by God's blessing. Blessed be the Lord my strength, that teacheth my hand to war and my fingers to fight. He had trained up to skill that way, yet he rests only in God's teaching of him. He had trained up to skill that way. Sorry. It is the Lord that guides me with strength. He puts strength into my hands, so that a bow of steel is broken with my arms. And therefore it was that when he went against Goliath, though he had, though he had before found good success in his combat with the lion and the bear, yet yet he saith not, I have made my part good enough with them, and so shall I do with this man. No, this is the voice of faith. The Lord my God, that delivered me out of their hands, he will deliver me out of the hands of this Philistine. He that gave me strength and skill at that time, he is the same. His hand is not shortened. And then what is this Philistine more than same than one of them? And so when he comes in Goliath's presence and looks at his face, he tells him he comes to him in the name of the Lord of hosts. And he comes not only in the Lord's name, but he looks up to him for skill and strength to help. And therefore, saith verse 40, the Lord will close thee in mine hands, so that by this his own strength shall no flesh prevail. It is in vain, saith faith, to rise early and go to bed late, but it is God that gives his beloved rest. The strongest Christian is never more foiled than when he goes forth in strength of gifts received and his own dexterity.
Vai em português, então. Bom, em terceiro lugar, o que faz um chamado garantido é quando obtido pela garantia pelos meios garantidos e diretos. Quando um homem enterprise is not leading him. Enterprise enterprise é empreendimento. Quando um homem não empreende um chamado, mas usa tais meios quando ele vê a providência de Deus o levando para isso. Então, Amós manifesta o seu chamado contra o sumo sacerdote. O Senhor me levou e disse a mim: vá e alimente meu povo. Então ele tinha a garantia disso, porque a mãe de Deus o levou a isso, nas ordens de Deus. E, portanto, ele se confortou a si mesmo, e se confortou, onde outro homem teria tomado tal chamado sem a garantia de Deus. Ele lidaria ingenuamente e deixaria isso, para mostrar que um homem deve atender a seu próprio chamado garantido. Agora, a fé que tem respeito na palavra de Deus de todas as formas, né? Ele deve ver o seu chamado apontando para o bem público, né? Ele veria os dons disso e uma porta aberta para a entrada nela. Ele não viria por engano e undermine e, ou pelo undermining ou pelo prejudicamento de outros ou pelo enfraquecimento dos outros, mas ele veria a providência e ordenança de Deus liderando a isso. O conselho de seus amigos e o encorajamento de seus vizinhos. Esse é o primeiro trabalho da fé. Outro trabalho da fé é sobre a vocação de um homem e o chamado. Quando a fé tem a escolha de um chamado garantido, e quando ele depende de Deus para o aceleramento e melhoramento dos seus dons. No chamado, e ainda depende não só dos seus gifts, seus dons para ir através do seu chamado, mas sobre Deus dar-lhes esses dons. Sim, ele depende de Deus para o uso deles no seu chamado. A fé não diz, me dê tal chamado e me torne para perdê-lo, mas a fé olha para o céu com habilidade e habilidade, né? Do É mesmo forte e habilitada, ainda assim olha para todas as suas habilidades como trabalho morto, como braided wares. Braided é trançado, como mercadorias trançadas num mercado, tal que ele seria perdido e rust e enferrujado, a menos que Deus renove o alento nele. Então, se Deus respira os seus dons nele, ele depende não somente para agir nos seus trabalhos, mas sobre Deus para abençoá-lo no seu uso dos seus dons. Mesmo que ele nunca tenha muita skill, muita habilidade e força, ele vê isso como um trabalho morto, a menos que Deus respire nele. Ele não vê aos seus dons inspirados ou respirados apenas por Deus,
como able, como capaz de fazer qualquer trabalho, a menos que seja seguido pela bênção de Deus. Abençoado seja Deus, minha força, que me ensina minhas mãos a guerra e os meus dedos a luta. Ele tem treinado as suas habilidades daquela forma, para que ele descanse somente nos ensinos de Deus. É o Senhor que me cinge com força. Ele bota força nas minhas mãos. Assim que o arco de ferro quebre-se nas minhas mãos. E, portanto, quando ele foi contra Golias, mesmo que ele tenha encontrado bom sucesso nos seus combates anteriores com o leão e o urso, ainda assim ele não disse: eu tenho feito a minha boa parte, suficiente com eles, e então eu devo fazer o mesmo com este homem. Mas é a sua voz de fé, mas esta é a voz da fé. O Senhor meu Deus me entregou nas mãos, ele me entregará me entregará este filisteu nas minhas mãos também. Ele que me deu a força e a habilidade naquela vez, ele é o mesmo, sua mão não foi diminuída, né? Então, o que este filisteu é mais que um dos outros. Então, quando ele vem a Golias, quando vem na presença de Golias e olha em sua face, ele lhe diz que ele vem no nome do Senhor dos exércitos e que ele não vem somente no nome de Deus, mas que ele procura a Deus pela habilidade e força para que ele o ajude. E portanto, no verso 40, o Senhor te fechará na minha mão, né? Te entregará na minha mão, para que a sua própria força, porque na sua própria força nenhuma carne prevaleceria. É em vão, diz a fé, se levantar cedo e para a cama tarde, mas Deus dá aos seus amados enquanto eles descansam. O cristão mais forte nunca é o mais enganado, porque ele vai na sua força dos dons recebidos, na sua própria dexterity. Sabia o que era? Destreza. Sua própria destreza.